Assassino Midiático chegou na Netflix. Vamos comentar aí o que aconteceu nessa série. E na trama nós acompanhamos o promotor Quo, que investiga uma série de assassinatos na cidade. Então ele precisa ali prender aquele assassino, né, serial killer, que começa a deixar cada vez mais vítimas. E ele fica muito intrigado, porque o assassino parece querer aparecer, deixa algumas pistas, mas ao mesmo tempo eles não conseguem chegar até a identidade dele. A série envolve, né, muito suspense policial, tem bastante drama também, tem momentos muito pesados, inclusive eu não recomendo para quem tem aí determinados gatilhos, porque mostra abuso, mostra violência. Então a série tem alguns momentos bem pesados para pessoas mais sensíveis. E um diferencial é que a série não guarda ali pro final a identidade do assassino. A gente consegue descobrir antes, né, quem é o assassino, é revelado antes, mas ainda assim é mantido o suspense, porque ele continua fazendo vítimas e também a gente vê um outro lado da história, né? Eles tentando ali achar provas para incriminar, tentando descobrir a identidade. Então, mesmo sendo apresentado para o público, ainda rola um suspense dentro da série. Além disso, nós acompanhamos arcos diferentes. Nós temos ali a polícia, né, e a promotoria investigando. Temos a mídia que divulga ali todas as informações e acaba, de certa forma, influenciando ali na investigação, no que é passado para o público. E também temos as vítimas, né, que é uma parte ali bem pesada, a família das vítimas especialmente. Então, nós acompanhamos aí arcos diferentes, o que promove bastante drama para a história. E agora vamos comentar com spoiler para quem não entendeu e ficou um pouco perdido, todos os detalhes dessa série. E, gente, eu vou começar dizendo que até agora eu não sei o que pensar do final da série, né? Vamos aos poucos ali. O Kwon nitidamente tem sérios problemas. A gente vê que durante a trama ele usa muitos medicamentos. Em alguns momentos eles salientam isso, o fato dele não se preocupar com a saúde dele e mergulhar de cabeça no trabalho. Tanto é que ele havia terminado o relacionamento dele por conta disso, por causa desse foco dele no trabalho. Então ele é uma pessoa ali muito determinada e que mergulha de cabeça nisso. E a gente descobre também que ele tem um passado um tanto quanto conturbado, né? A família dele foi assassinada. Então ele guarda aí esse trauma e também uma certa culpa, porque ele acha que ele teve culpa ali, porque o cara que matou a família dele, o pai devia e ele acabou dando a informação que havia dinheiro em casa. Então ele guarda aí essa culpa e decidiu virar promotor e, de certa forma, fazer justiça. E ele sempre escondeu, de certa forma, a gente vê isso no final, essa escuridão, digamos assim, dentro dele, né? Aquele desejo ali de fazer a justiça com as próprias mãos, digamos assim. Então ele sempre teve que passar por cima disso dentro do trabalho dele, até que chega ali um momento em que ele não aguenta fazer isso, quando tem a morte da Ru Yunin, gente, que pra ele foi ali o baque dos baques, né? Ela era a ex dele, eles haviam terminado até por causa do trabalho dele mesmo, mas durante a investigação eles voltam a se aproximar e ele percebe que a vida é muito mais do que o trabalho. Ele começa a perceber isso por causa dessa investigação e chega a conversar com ela para que eles voltem a namorar, né? Retomem o relacionamento após o término do caso, só que não dá tempo porque ela é uma das vítimas do assassino e isso mexe muito com ele e faz ele perder a cabeça. Então, para quem não entendeu muito bem o que aconteceu aí, começam a aparecer vítimas e o primeiro assassino é o Shen, gente. O Shen, ele tem um passado também bem traumático, a irmã dele morreu e aí a mãe dele coloca toda essa frustração em cima dele, fica vestindo ele como a irmã, coloca nele o mesmo nome da irmã, então a mãe dele não permite que ele tenha uma identidade e ele vai ficando muito perturbado com tudo isso. Ele sofria agressões físicas e verbais da mãe dele e isso faz com que ele cresça extremamente perturbado. Ele fica vendo a irmã dele nos lugares, se diz assombrado pela irmã. E aí ele faz a sua primeira vítima e é quando ele conhece o Reping, que é aquele jornalista ali, né, que apresenta o jornal, que é um loucão também, gente. Então assim, o Reping pega e aproveita dessa vulnerabilidade do Shen, que
tá ali perturbado, já tinha feito a primeira vítima e usa isso para poder fazer com que ele cometa assassinatos junto dele. E é assim que eles começam a fazer as vítimas dele. Então Reping é ali a cabeça por trás de tudo isso, né? Ele manipula a situação e ele é um narcisista, ele quer aparecer, ele quer ser reconhecido, então por isso que ele usa tanto a mídia para poder divulgar as informações, divulga o livro que ele escreve sobre esses assassinatos que acontecem. Então ele quer estar ali no centro das atenções, ele quer ser reconhecido e ele usa o Shen para poder matar aí determinadas vítimas. Além disso, ele envolve outras pessoas nisso, como o próprio Tian, que no começo não sabia do que se tratava e que isso levaria ali realmente a matar pessoas. Ele entra ali como um fotógrafo, numa situação, né, num programa ali que o Reping faz com eles e fala que será interessante. E aí, depois, isso leva à morte da primeira vítima, onde o Tian assume a responsabilidade porque eles ameaçam matar ali o avô dele. Então, ele fica com medo do avô dele acabar morto e por isso ele confessa ter matado a vítima e é preso. O tempo passa, ele fica guardando ali aquele segredo e aquela culpa até que ele não resiste mais ao ver as vítimas que estão acontecendo, né? Os assassinatos, as vítimas, e aí ele tira a própria vida. Paralelo a isso, o Shen, gente, tá ali fazendo as vítimas dele, e a gente vê que ele é completamente perturbado e tem o melhor amigo dele que começa a desconfiar de toda a situação, o Hu Jianho. Ele começa a desconfiar, né, do Shen, que é o melhor amigo dele, e ele se sente ali numa situação complicada, ele sente uma certa culpa porque ele sofria bullying quando mais jovem, o Shen defendia ele, então ele sente que deve ao amigo, mas ao mesmo tempo ele percebe que o Shen pode ser o assassino e fica ali sem saber o que fazer. Ele tenta fazer ele confessar, ele não confessa, ele também não entrega para a polícia. Então assim, apesar dele não ser o assassino, ele tem uma certa culpa porque ele sabia que o Shen, né, era o assassino, poderia ter entregado ele e não faz isso. E aí ele fica ali tentando fazer com que Shen confesse, que ele se entregue. O que acontece é que ele não se entrega. Ele já havia feito várias vítimas e havia capturado a Yo, filha do policial Lin, né? Então, assim, o Lin já estava desesperado, já tinha feito de tudo para poder conseguir a filha dele. Inclusive, quando Shen vira suspeito, ele entra em confronto com Shen desesperado ali e acaba ficando ferido no hospital. E aí, então, quando o Hu Jianho vê que o Shen está ali com a Lin, ele tenta impedir a situação dentro do carro, eles sofrem um acidente, os dois morrem, e a Yotun consegue ali ser salva, ela fica no hospital, mas fica muito fragilizada e não consegue dar maiores informações ali a respeito da história. Então a primeira parte da história é esse o arco que é contado pra gente, o arco ali do Shen, a amizade dele com Hu Jianho, né? Então esse aí é o primeiro arco e as vítimas que ele faz. Após ele morrer, a gente descobre que tem um outro assassino, um segundo assassino na história. E é aí que entra o Reping, que estava manipulando toda a situação. Ele manipulava o Shen, era responsável por mortes também, estava por trás de toda essa história. E ele muda o modus operandi, mata ali a colega de trabalho dele, então ele continua fazendo vítimas. E ele, quando ele é provocado, ele quer se vingar, ele quer matar as pessoas, e é aí que ele vai atrás do promotor, né? Porque ele se sente ali desafiado por ele, menosprezado por ele, e é quando ele vai matar a Hu, né? Que é a ex-namorada do Po. Então ele mata ela, o Po perde a cabeça, vai lá, tira nele. Nesse momento eu fiquei assim, gente, eu não acredito que o Po tá fazendo isso, porque obviamente o maior prejudicado seria o Po. Se o outro morresse, só ia morrer e pronto, e o Po ia ser preso e ia sofrer as consequências disso, mas já que ele decidiu fazer, que ele desse fim ali ao Reping, e na verdade não faz isso, ele vai lá, atira nele, bate nele, atira nele, o que acontece? O Reping fica vivo, ótimo, começa ali a ser adorado pelas pessoas, ganha mais visibilidade na mídia, e já o Po perde ali a profissão dele, perde o emprego, é preso por causa disso, então a situação só piora para ele. Mas é aí que ele bola um plano ali juntamente com a promotoria para poder pegar o Reping, e aí ele vai numa entrevista onde ele provoca bastante ele, porque ele é narcisista, então ele quer ser reconhecido, e ele não aguenta e confessa ali a autoria dos seus crimes, e é quando ele é preso. Mas aí nós temos aquele final polêmico, gente, porque depois dele ser preso, ele vai a julgamento, até chega a pegar ali prisão perpétua, mas um dos manifestantes que estão ali mata ele, ou seja,
Ele simplesmente morreu, teve o reconhecimento que ele queria, porque agora todos conhecem ele, conseguiu ter fãs e até seguidores. Então, assim, basicamente ele conseguiu o que ele queria. E em contrapartida, o Quo se prejudicou demais, né? Porque ele é preso, mesmo eles descobrindo que o Reping é ali o assassino, ele tem que responder pelos atos dele, porque ele abusou do poder dele, tentou matá-lo, enfim. Então, ele é preso, cumpre ali o tempo de prisão e depois disso ele tenta recomeçar sua vida como advogado, né, ali na defensoria, tentando fazer as coisas diferentes. Algo interessante disso foi que ele aprendeu uma lição sobre a vida, sobre o trabalho, e a gente vê que o relacionamento dele com o tio melhorou, mas eu confesso que eu fiquei incomodada por ele ter sido preso, pelas coisas terem acabado dessa forma para ele. Mesmo ali no final, tendo mostrado ele depois de cumprir pena, como ele estava bem, eu fiquei meio chateada ali com essa situação, né, do Reping simplesmente morrer, enquanto o Quo que sofreu a pena no final das contas. A gente também viu o Lin e a filha dele, a Yo, né, que agora tem um relacionamento mais próximo, algo legal, porque eles brigavam bastante antes, a filha nunca escutava eles, ele não se considerava um bom pai também para ela, e agora os dois conseguiram sobreviver, estão bem, estão com um relacionamento melhor. Temos também a Lu Yanchen, que é quem se aproxima bastante, né, ela também trabalha ali no jornal e ela se aproxima bastante do Quo, inclusive tem um momento que parece ter um climinha ali entre os dois, mas depois fica claro que ele gosta da Ru. Mas eles se aproximam e ela sempre fica ao lado dele, visita ele na prisão, né? E ela se torna ali a apresentadora do programa. E ela amadurece também demais com essa situação toda. E por fim, eu não posso deixar de falar do Senhor Ma, gente. Assim, a neta dele, a Yu-chun, ela foi sequestrada e ela foi morta. E assim, o que eles fizeram com ele, eu fiquei arrasada, né? A parte dele ali no chão como um cachorro. Depois o sofrimento dele com a perda da neta. Então, assim, partiu meu coração em mil pedaços. E como eu disse, tem cenas muito pesadas nessa série. E ver ele sofrendo daquela forma foi bem pesado. Ali no final a gente vê ele também reerguendo a vida dele, né? Mas foi bem triste tudo que aconteceu. E no geral, gente, matou quase todo mundo da série. Morreu, foi muita gente aí nessa série. Muitas vítimas foram feitas, mas os que conseguiram sobreviver, a gente viu ali no final eles tentando reerguer suas vidas depois de tudo que aconteceu. E vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram da série, não gostaram? Eu achei a série boa, a trama em si é boa. Como eu disse, tem esse diferencial da gente conhecer o assassino antes, é algo bem diferente. Geralmente eles mantêm o suspense até o último episódio ali, ou quase o último, e a gente conhece o assassino bem antes. Inclusive eu fiquei pensando como eles dariam seguimento na trama, porque a gente descobre ali o primeiro assassino, o Shen, bem cedo, mas ali a história se divide, né? Primeiro a gente tem ali aquele arco do Shen, e depois a gente tem o novo arco do outro assassino, do Reping, né? Então por isso que a história ali é meio que dividida, metade de um e metade do outro. Eu não achei que ficou cansativo, talvez poderiam ter sido 2 temporadas de tantos acontecimentos que tiveram, talvez poderia ter sido dividido, mas no geral eles conseguiram contar tudo que eles queriam, acho que eles conseguiram levar bem aí a história. Eu gostei da série, mas como eu disse, o final me incomodou um pouco, né, do assassino em si não ter tido uma punição de verdade, ele só foi morto, enquanto que o promotor em si teve uma certa punição, né? Ele agiu com as próprias mãos e teve que sofrer as consequências disso. Todo mundo praticamente ali perdeu pessoas, então a gente vê o pessoal sofrendo muito. E pareceu assim, que todo mundo sofreu, menos o assassino, que ele conseguiu o que ele queria. Então esse final me incomodou um pouco, e é claro que tem os seus defeitos, né? As cenas de luta, principalmente, fica muito claro que não encosta um no outro, mas acho que nada aí que atrapalhe demais a trama. Mas deixa pra eu saber nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram, o que vocês acharam de tudo isso. Então é isso, galera. Tchauzinho!